Muito bem, passamos para a próxima palestra desta manhã do Fórum Norte Gaúcho do Milho e do Trigo. Nosso convidado é o Dr. Antônio da Luz. É economista, mestre em economia e doutor em economia do desenvolvimento. Atua como economista, chefe do Sistema Farsul, é CEO da AgroMoney, assessoria econômica e professor de pós-graduação. Antônio da Luz é um dos economistas brasileiros e estrangeiros que são consultados pelo Banco Central para a elaboração do relatório Focus, tendo sido eleito em 2017 como economista do ano pelo Corecon RS e também em 2019. Recebeu a medalha Assis Brasil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos receber carinhosamente o professor doutor Antônio da Luz. Muito bom dia a todos os senhores, todas as senhoras, que alegria imensa estar aqui mais uma vez. Que bom, Luiz, que bom estar aqui nesse evento maravilhoso que o sindicato promove, com esses patrocinadores que são fiéis, que estão aqui junto com a organização do evento há tanto tempo. Obrigado por colaborarem com a existência desse evento. E esse ano, melhor ainda, pelo fato de estarmos presencialmente aqui, né? Por 2 anos tivemos que participar de forma remota, que funciona, evidentemente que funciona, é bom também, mas não tenha dúvida que estar aqui presencialmente é muito melhor. Eu espero que o rapaz ali tenha conseguido arrumar ali os negócios de antivírus. Funcionou? Posso ficar tranquilo? Se não, enquanto ele arrumava lá, eu já tinha até pensado em contar uma história do professor Molhon, que nós viajamos juntos para Dom Pedrito. Olha que honra minha, eu fui o motorista do professor Molhon. Nós éramos os 2 palestrantes, mas o palestrante era ele, eu era o motorista dele, cheguei lá. E demos maravilhosas risadas sobre a projeção, aquela do Al Gore. Quando eu cheguei aqui, alguém estava falando sobre as projeções do Al Gore. Eu acho que essas águas frias aqui que ele mostrou deve ser o derretimento das calotas que aconteceu em 2014, que parece que derreteu, né? Pelo menos quando eu entrei na faculdade lá em 2000, o Al Gore dizia que em 2014 as calotas iriam derreter. Inclusive, dentre tantas imagens de cidades submersas, uma delas era do Rio. Coitado do Cristo Redentor assim espichando para não morrer afogado, né? E eu tive lá recentemente, professor Molhon, e não estava, o Cristo estava do mesmo jeito, estava tudo igualzinho, né? E nós estamos em 2022, né? Então vejam como nós temos que ter muito cuidado com esses exageros, com esses rompantes que muitas vezes alguns profetas do Apocalipse nos trazem. Temos um passador? Aqui, obrigado. Mas o meu assunto com vocês hoje é sobre o mercado de milho e de trigo, mercados que, primeiro fazendo um jabá, né? O que nós falamos no ano passado, aqueles que viram e tomaram decisões no fórum passado, a partir daquele cenário positivo que nós trouxemos, ele se concretizou, né? Então hoje eu trouxe, como de costume, muito mais do que a minha opinião, eu trouxe os dados para que vocês mesmos formem seus próprios conceitos a respeito do mercado. Então, vou trazer aqui o que nos parece que está positivo, o que eu vou enfatizar coisas positivas, com a mesma naturalidade que enfatizarei as negativas quando houverem. Então, eu quero começar com o mercado de trigo. Afinal de contas, é a nossa próxima safra, é a safra que nós vamos definir agora, o seu tamanho, a partir dos processos que escolhermos, a partir daquilo que o clima nos permitir. Então, vamos começar com o trigo, e o trigo nós temos que começar sempre, aliás, tanto o trigo quanto o milho, nós vamos olhar o mercado mundial, como também o mercado brasileiro. Só que aqui já vem algo muito importante, muito relevante, de mudança. Gente, nós não discutíamos mercado mundial antes com a preocupação que nós discutimos agora, quando estávamos falando de trigo. Tanto faz o mercado mundial, nosso consumo é interno. Então,
Que diferença faz se a demanda mundial está aumentando? Grande coisa. O efeito que isso iria acontecer no nosso mercado, que acontecia no nosso mercado, era muito pequeno. Nós não estávamos muito preocupados com o que acontecia no mundo. Nós queríamos saber quanto que o Rio Grande do Sul ia produzir, quanto o Paraná ia produzir, quanto o brasileiro ia consumir, tchau. Aí ele estava na análise de mercado. Só que não é mais assim. Não é mais assim. Mercado mundial de trigo é importante para nós agora, porque ele está demandando. E se os senhores produtores de trigo aqui presentes venderam bem a safra passada, e se Deus quiser vão vender bem a safra 2022, deve-se ao fato de que estamos exportando trigo. Porque conectamos o nosso trigo no mercado global. Até quando, por quanto tempo, se para sempre ou não, ninguém sabe. Vamos experimentando, vamos experimentando. Agora é fato que o mercado mundial passou a ser um importante componente da formação de preço do trigo que vocês estão recebendo. Então, nós já sempre mostramos o mercado mundial, mas esse ano, ou melhor, este biênio, 2022 e 2021, esses últimos 2 anos, estamos fazendo com muito mais cuidado. Eu esqueci de citar, mas nunca é tarde. Denir Froze, nosso consultor da Casa Rural, também nosso bom dia, deixou a FenaSoja para estar aqui conosco, obrigado. E quando nós olhamos a produção, eu passei um slide, vejam que nós devemos produzir esse ano 778 milhões, quase 779 milhões de toneladas, que é um pouco mais que o ano passado. Um pouquinho mais que o ano passado, estamos produzindo quase 2% a mais. E por que esse número é importante? Porque eu vou mostrar para vocês em seguida que o consumo é maior. O consumo é maior. Então aí já começam as boas notícias. Se a demanda está aumentando mais que o consumo, ótimo. Mas antes disso, nós temos que ver quem são os grandes produtores. O grande produtor continua sendo a União Europeia, embora a União Europeia, essa querida, nossas origens, o velho continente, o berço da civilização ocidental, sal chato para burro, não compra nada, exige um monte de coisa, bota um monte de problema, de defeito, só eles sabem produzir com aquele monte de subsídio que dão para aqueles produtores incompetentes deles. Que loucura, não é à toa que eles estão diminuindo paulatinamente a produção. Estão deixando de ser o maior produtor do mundo, que não demora será a China. A China vem aumentando a sua produção, enquanto a União Europeia vem diminuindo a sua produção. Só que, engraçado, o chinês não come o macarrão do arroz, né? Então o que ele quer com trigo? Gente, esses modelos mentais que muitas vezes as pessoas pregam, nós temos que ter cuidado com eles. É claro que o chinês come o macarrão dele e sai do arroz, mas quem disse que ele só come macarrão? O trigo é função de crescimento econômico. Carne e leite são de todos os produtos agropecuários, são os mais sensíveis ao ambiente econômico. São aqueles que mais reagem quando a economia melhora ou piora, seja, né, e no mesmo sentido. Se a economia melhora, melhora o consumo. Se a economia não vai bem, o consumo não vai bem. Dos grãos, o trigo é o mais sensível. Não tanto quanto leite e carnes, mas ele é o mais sensível ao ambiente econômico. E os chineses estão ampliando a sua economia, estão crescendo a sua economia, e com isso estão aumentando a demanda por trigo. Porque, como nós já falamos aqui em outras edições, me perdoem aqueles que lembram por eu ser repetitivo, mas à medida que os povos asiáticos, os povos orientais, vão melhorando seus níveis de renda, a culinária deles vai se ocidentalizando. Se já tem sushi, já deve ter sushi aqui em Getúlio Vargas, né? Com certeza, já deve ter até mais de um, né? Se sushi, que é uma coisa sem graça,
Eu até gosto, mas é sem graça, pelo amor de Deus. Vai comparar sushi com a comida brasileira. Olha a diversidade dos nossos pratos, olha aquela coisa. E eu não estou dizendo que aquela coisa é ruim, aquela coisa é boa. Mas eu estou querendo chamar a atenção para a complexidade do prato. Se sushi chegou aqui, imaginem o que está acontecendo com a alimentação ocidental lá na Ásia. A quantidade de alimentação ocidental que chega na Ásia todos os anos. Aquelas pessoas, há não muito tempo atrás, comiam insetos como fonte proteica em larga escala. Continuam comendo, mas muito mais por cultura, enfim, memória, do que propriamente uma necessidade. Agora, o que eles estão consumindo muito mais a nossa comida do que nós estamos consumindo a deles. E não tem como você ocidentalizar uma culinária se não botar trigo. Não tem como. Trigo é base da culinária ocidental. Então, esses caras estão aumentando a produção porque a demanda lá está aumentando bastante. E depois nós temos a Índia, que segue na mesma toada, caminhando nos mesmos passos da China pelas mesmas razões. E aqui nós temos o quarto maior produtor do mundo, Rússia. E a Rússia, como todos vocês sabem, está envolvida numa guerra, cujas consequências desta guerra, para ela, Rússia, são embargos econômicos muito, muito, muito severos. E estes embargos, sem dúvida, trarão muita dificuldade para a Rússia cumprir com as expectativas que existem para ela de mercado internacional. Por enquanto, quem correu na frente das perdas de Rússia por questões de embargo e das medidas econômicas tomadas contra ela, e da Ucrânia por estar sendo bombardeada, sem dúvida é a Austrália. É o país que mais está se beneficiando, não é à toa que conseguiu aumentar muito a sua produção e está conseguindo vender muito bem essa produção bem maior que ela está fazendo. Só que eu tinha dito, e vou voltar aqui só para vocês lembrarem, que a produção era quase 779 milhões de toneladas projetadas para 2022, mas vejam que o consumo é 788, ou seja, quase 10 milhões a mais de consumo, 9 milhões a mais de consumo do que a produção, o que é ótimo para nós. Sempre que consumo estiver crescendo mais do que produção, é sem dúvida uma coisa boa. Se está crescendo menos de 2% a produção, saibam que o consumo está crescendo 4,5%. E aqui mais um ponto que eu quero chamar a atenção. Eu dividi o consumo industrial, que é o consumo, no fim do dia, o consumo humano, aquele que vai virar farinha, que vai virar pão, que vai virar massa, que vai virar, enfim, todos os subprodutos do trigo que nós costumamos consumir, e tem esse consumo de ração. O trigo utilizado para fins de ração. E notem que se nós olharmos de 2014 para cá, houve crescimento industrial, houve crescimento industrial, um pouco menos aqui, fazendo uma conta de cabeça, menos de 20%. Agora, vejam o consumo de ração. O consumo de ração cresceu ali, grosso modo, uns 40%. Ou seja, o consumo de trigo para ração vem crescendo muito nos últimos tempos. E isto tem ajudado muito o posicionamento do produto brasileiro lá fora. Comecei a minha apresentação falando, o mercado de trigo está mudando porque nós estamos nos internacionalizando. E isto aqui, este fato, o trigo feed, o trigo destinado à ração, tem colaborado muito. Estamos exportando só trigo ração? Claro que não. Estamos exportando tudo. Mas, inegavelmente, este produto, esta fatia do mercado, tem nos dado uma possibilidade bastante interessante. E vejam só o que está acontecendo em termos de consumo. Vejam
vou começar com o segundo. A União Europeia, maior produtora do mundo, em decadência. Esse pessoal que tem chilique com transgênico, com os agrotóxicos, com não sei o que, todas essas coisas que eles produzem, né? Eles estão, e que nós utilizamos, quando nós utilizamos os produtos deles, é tudo um problema gravíssimo. Agora, quando eles usam, eles que inventaram todas essas tranqueiras, não, aí está tudo bem, aí é bom para o meio ambiente, inclusive. Agora, vejam que a União Europeia ela não só está diminuindo a sua produção ao longo do tempo, mas ela também vem diminuindo o seu consumo ao longo do tempo. Continentes, países que crescem pouco, não desenvolvem mercado de trigo. Além do mais, esse pessoal que não compra nada e dá muito palpite, aquele cliente que entra na tua loja, experimenta tudo, bota defeito em todas as peças que experimentou, levanta e vai embora. Só ocupa vendedor. Pois esse pessoal também está diminuindo o seu consumo, porque a sua economia não cresce e, associado a isso, a população está envelhecendo. E o trigo também tem uma correlação, porém negativa, com a idade. Países com faixas etárias mais jovens consomem mais trigo do que com populações com média de idade mais velha, porque jovens consomem mais trigo do que velhos. Por quê? Não faço a menor ideia, só sei que é assim. Agora, a China, esta não para de aumentar o seu consumo, deverá se aproximar dos 150 milhões de toneladas de trigo que consumiu no ano passado. Já é o maior consumidor de trigo do mundo. Posto esse, que aqui vejam que ali em 15, 16, nós ainda tínhamos a União Europeia sendo o maior consumidor. Desde então, a China engatou uma quinta e não parou mais de crescer. Essa que leva a soja, pois esse pessoal está consumindo mais trigo também. E vejam que lá em 2014, eles consumiam 117 milhões de toneladas, agora já estão na casa dos 150 milhões de toneladas. Ou seja, não só são hoje os maiores consumidores, como as taxas de crescimento anuais que eles apresentam são bastante elevadas. São grandes e estão crescendo e crescendo rápido, o que muda muito, nos ajuda muito nesta geografia do mercado global. A Rússia também é um consumidor importante, vai ter que consumir mais esse ano, porque vai se embuchar com o produto que eles não vão conseguir exportar, porque eu duvido que eles vão conseguir exportar sem ter sequer seus bancos do SWIFT. E nós temos alguns países que, por alguma razão, a culpa é do rapaz aquele ali, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tinha botado umas bolinhas aqui, mas essas versões de Windows, de um computador para outro, sempre me apresentam essas coisas. Mas só pode ser culpa do teu antivírus. E a culpa não é culpa minha, eu boto o que eu quiser, e tu foi o primeiro cara que eu olhei aqui, a culpa é tua. Mas eu vou dizer o seguinte, eu lembro de cabeça, estes países aqui, como o Paquistão, Turquia, Egito, Irã, são países que estão consumindo mais do Brasil. E estes caras estão aumentando paulatinamente o seu consumo. E estes sim, nós não vendemos o nosso trigo para a União Europeia, não estou nem aí se estão aumentando, estão diminuindo. Agora, esses caras que compram de nós, esses sim, esses caras começaram a virar parceiros do Brasil e eu vou mostrar isso em seguida. Aqui nós temos a relação entre o que nós estamos produzindo no mundo, nas barras cinzas, e o que nós estamos consumindo na barra azul. Vejam que no ano de 2021 nós tivemos uma relação bem apertada, e agora, 2022, nós temos mais consumo do que produção, o que é ótimo. Isso traz uma tendência positiva. Isso é a coisa número 1. Se eu estiver consumindo mais do que eu estou produzindo, é o primeiro sinal de redução de estoque. E logo, isso é positivo, isso é bom. E outra coisa que é boa para um país que é exportador, como é o Brasil, mas Antônio, o Brasil, trigo, ele do ponto de vista líquido, ele é importador. Por enquanto é, mas o Brasil é exportador.
O Brasil não é importador de comida, o Brasil é exportador de comida. E para nós sermos um exportador líquido de trigo, é uma questão de tempo, e pouco tempo, diga-se de passagem. Então, se as exportações estão crescendo, isso é ótimo, e a perspectiva é que elas cresçam 2,2% este ano. Mas vejam, lá em 2014, eram 162 milhões de toneladas exportadas. Agora já passou de 200, quase 202 milhões de toneladas. Ou seja, o mercado mundial de trigo está se desenvolvendo. E o Brasil está aproveitando isto. E por que eu faço questão de enfatizar? Porque se nós estamos aumentando as exportações como estamos aumentando, mas o mercado mundial está contraindo, nós temos que, no mínimo, levar a sério a hipótese, a possibilidade de ser uma coisa casual. Esse ano passado, enfim, são razões circunstanciais que fizeram o Brasil ser um exportador nesse biênio. Afinal de contas, o mercado está contraindo ou está estável. É uma hipótese que precisa ser levada muito a sério. Mas não é o caso. O mundo está se expandindo. E o que nós exportamos de trigo num universo de 202 milhões de toneladas, não é nada. Não é nada. Absolutamente nada. Projeção de exportação de trigo para o Brasil esse ano é 2,5 milhões. Que não vai acontecer, vai ser bem mais. Mas a projeção é essa, 2,5 milhões. Perto desses 202, o Brasil não é nada. Temos muito mais o que crescer dentro desse mercado. E a União Europeia é a grande exportadora porque exporta trigo para ela mesma, né? As exportações da União Europeia são entre os países da União Europeia. Agora, a Rússia, sim, é o grande exportador, porque ela não é um bloco, é um país. Só que este país, que tem 33 milhões de toneladas disponíveis para exportação, que o mundo espera que esses 33 milhões de toneladas, para fechar suas contas, para arrumar seus estoques, para abastecer o consumo mundial, consumo esse crescente, como eu mostrei, será que eles vão conseguir exportar 33 milhões? Ano passado foi 39. A projeção para esse ano, por conta da guerra, é 33. Será que vão conseguir? Difícil manterem. E provavelmente eles vão exportar para determinados países, dentre eles a própria China, que é uma parceira de primeira hora deles. A Ucrânia é um país também importante nas exportações, 19 milhões é o que se precisa de trigo da Ucrânia para fechar as contas. Mas eu pergunto, será que ela vai conseguir escoar toda essa produção? Porque, ok, a produção de trigo, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, estão colhidas, a 22. A Ucrânia vai ter uma mega dificuldade para trigo 23. Mega dificuldade para 23. Agora, e 23, as projeções saem agora no mês de maio. Nós não temos ainda, saem agora em maio. Agora, eu pergunto, será que eles conseguem dar vazão? Será que eles conseguem escoar essa produção com uma guerra instalada no seu país e com um monte de navio de guerra no Mar Negro? Vocês viram o que aconteceu lá com as instalações da Bunge na Ucrânia. Então, é difícil. E a Argentina, nosso vizinho, que tem no Brasil um grande consumidor, seu principal mercado, deve aumentar as suas exportações esse ano, mas ainda assim se mantendo em níveis administráveis, e ainda há uma séria dúvida se eles vão conseguir exportar tudo isso. E quando nós olhamos as nossas importações, elas estão também aumentando as importações de trigo, e nem podia ser diferente. Agora tu deixou minhas bolinhas ali, né? Olha só, o maior importador de trigo do mundo é o Egito. O segundo, a Indonésia, e o quarto é a Turquia. E por que eu coloquei essas bolinhas aqui? Agora que eu me lembrei, não botei nada das coisas, eu botei foi nessa. Dessa vez vou te levar livre. Agora, vejam, por que eu botei essas bolinhas aqui nesses 3 países?
porque estes países é que estão, dentre outros, mas esses em particular, estes países estão nos ajudando a mudar as nossas exportações. Nós estamos colocando o nosso produto nestes países. E vejam que como é diversa a pauta importadora dos países importadores de trigo. A pauta não, a origem das importações. Eu tenho aqui os principais importadores. O maior é 12 milhões, que é o Egito, mas os outros são quase 129 milhões. Ou seja, não tem um concentrador, como é o caso da soja. A soja nós sabemos, 60% da soja importada, 65% da soja importada, 2/3 da soja importada no mundo é pela China. Vejam que o trigo é diferente. O trigo nós não temos um gigante importando a maior parte de tudo. Nós temos muita desconcentração, nós temos muita pulverização. Agora, dentre os maiores, o Brasil está posicionado e se posicionando, como eu vou mostrar em seguida. E como nós estamos numa relação, por 2 anos consecutivos, de produção e consumo muito justas, e o segundo ano com uma produção abaixo do consumo, nós estamos indo para o segundo ciclo, concluindo o segundo ciclo de queda nos estoques. E quando temos consumo crescendo mais do que produção e temos queda de estoques, nós justificamos movimentos de preço como esses, aonde o trigo chega a quase $11 lá o bushel na Bolsa de Chicago. Então, sem dúvida, este é um cenário absolutamente positivo e que tende a continuar positivo até que se mudem as expectativas de produção e consumo, o que pode acontecer no mês que vem. Mês que vem saem as projeções para 2023. Trigo 22 é muito difícil de ter um grande revés, muito difícil mesmo. E se houver revés para preço, talvez seja para mais alto ainda, mas será por um motivo muito ruim, que é algum dos estados brasileiros não colher, por razões climáticas. Mas, olhando do ponto de vista internacional, é muito difícil, eu diria que é menos provável nós termos uma queda no preço lá fora. Hoje está mais para o preço subir mais do que cair, porque sim, tem as perspectivas para 23 que já vão começar a mexer nisso daqui. Mas nós temos que ver completamente o efeito de Rússia e de Ucrânia no mercado global. Então, se não vir para 2023 um relatório dramático para trigo, muito provavelmente nós vamos todo esse ciclo com preços lá fora muito bons. Entrando no mercado brasileiro, nós estamos aumentando a nossa produção sistematicamente. Esse ano deveremos bater um recorde, ter uma produção de 7,7 milhões de toneladas, puxados evidentemente por esse momento que o trigo vive, momento de preços remuneratórios, estimulantes ao plantio, só que o nosso consumo, vejam, ele está estagnado. Como eu disse, consumo de trigo é muito atrelado ao crescimento econômico. E o Brasil, nos últimos 15 anos, cresceu muito pouco. E ainda teve alguns picos inflacionários. Isso reflete na capacidade do brasileiro de consumir esse trigo. Então, nós estamos produzindo mais, porém, por um consumo que não cresce. E nós somos um país livre, aberto. As indústrias podem trazer trigo de onde elas bem entenderem. Ou seja, eu tenho uma Argentina com mais trigo para exportar, ainda bem que eles têm um governinho que, Deus que me perdoe, mas eles têm mais trigo para exportar. Acho que até eles começarem a exportar, o Fernandes aumenta as retenções do trigo, porque ele inventou agora
o imposto sobre os lucros extraordinários. Ou seja, se tu deste o azar de ter mais lucro do que tu esperava, tem um imposto novo ali. E no agronegócio eles estão testando este imposto, não chegou no trigo ainda, mas poderá chegar. Mas se não chegar, saibam, a Argentina, como eu mostrei ali, tem 15 milhões de toneladas para exportar. Nós estamos com o nosso consumo parado e nós estamos aumentando a produção. Vocês percebem que nós estamos elevando o nosso nível de risco? Nós estamos elevando o nosso nível de risco. Nós só temos uma saída: exportar. Nós só temos uma saída. Ou a gente exporta esse trigo, ou nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema. Mas a projeção para a exportação de trigo esse ano é de 123% mais do que do ano passado. 2,5 milhões de toneladas é a projeção. Ou seja, deveremos exportar bem mais do que no ano passado, e essa é uma notícia que nos traz algum alívio. Mas eu tenho outra informação para dar para vocês. Esse número está errado. Este número está errado. Mas eu tenho uma outra notícia para dar para vocês. Ele está errado em nosso benefício, em nosso favor. E eu vou mostrar por que esse número está errado. Porque nos 3 primeiros meses do ano de 2022, nós já exportamos 1.971.000 toneladas. E temos ainda 9 meses de exportação para contabilizar. Nós vamos passar longe dos 2,5 milhões de toneladas. Nós vamos a uns 3 e pouco, seguramente, porque só nos 3 primeiros meses, olhem o que nós já exportamos. Vejam a inclinação desse crescimento ano após ano. Está claro que 2020 para trás nós tínhamos um padrão. De 2021 para frente as coisas mudaram. Alguma coisa mudou nesse mercado que fez com que nós passássemos a exportar mais. O que mudou nesse mercado é que o preço subiu, principalmente, e o nosso trigo, que por muitos anos não foi competitivo no mercado internacional, passou a ser. Associado à taxa de câmbio média desses últimos 2 anos, passou a ser. Passamos a exportar bem mais. Além do mais, quando os estoques mundiais caem, quando o aumento da produção não acompanha o aumento do consumo, quando alguns países despertam para o consumo puxado pelo seu crescimento econômico, é o caso sobretudo dos países orientais, China com certeza, mas Indonésia e outros países do Sudeste Asiático, além de outros países do Sudeste Asiático vizinhos da China, esses países todos estão consumindo mais trigo e isso está nos ajudando. Então vejam, o que aconteceu neste biênio é algo completamente fora dos padrões. E quando nós olhamos os meses do ano que estamos exportando, para derrubar uma tese com a qual eu não concordo, que tem gente que tem dito o seguinte, e aqui não é uma crítica, tá? É só simplesmente um ponto de vista diferente. Eu não tenho obrigação de estar certo, nem aqueles que eu estou criticando têm obrigação de estar certo. Nós, às vezes, depende do tipo de análise que foi feita. Se muitos meteorologistas tivessem olhado as análises do professor Molhon, não teriam dito tanta bobagem. Depende do que está olhando. O que está acontecendo aqui? Tem muita gente alegando que nós estamos exportando mais por conta da guerra. E é exatamente por conta disto que eu não citei guerra até agora, no que diz respeito às exportações brasileiras. Por que eu não acredito que tenha sido a guerra? Porque quando nós olhamos mês a mês, janeiro foi bem acima de janeiro do ano passado. E olha que janeiro do ano passado já foi um ano maravilhoso para exportação. Fevereiro foi bem maior do que no ano passado. E para quem não lembra, o conflito começou dia 24 de fevereiro. Ou seja, em fevereiro mesmo, a guerra começou lá no fim. Nós já tínhamos exportado bem mais. Ou seja, eu não posso alegar que foi a guerra. Mas, Antônio, a guerra não mudou nada? Vamos olhar março. Março já é o mês com guerra.
Já é mês com guerra. Notem que foi bem acima do março do ano passado. Bem acima, mas abaixo de fevereiro, que era um mês aonde a guerra foi acontecer lá no final. Ou seja, eu não posso alegar que foi a guerra. Não posso alegar que foi a guerra. Mas eu admito sim que a guerra nos ajuda nesse momento. Eu acho que ela dá mais tração a um movimento, mas um movimento genuíno que já estava acontecendo antes dela. Eu não devo associar o que está acontecendo no mercado do trigo com a guerra, porque isso não é preciso. E este gráfico aqui, que admito que está ruim de vocês entenderem, e a culpa é absolutamente minha, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. A Arábia Saudita é o nosso principal comprador, é quem mais nos compra. A Arábia Saudita está lá nos outros países, não estava naqueles das bolinhas. Agora, vejam que nós temos a Indonésia, que estava lá nas bolinhas, um dos maiores consumidores do mundo. Olhem como eles estão comprando de nós. Paquistão também estava nas bolinhas. Marrocos, vejam como esses países, estes são os mais importantes para nós. Arábia Saudita, Indonésia, Marrocos, Vietnã, Oriente Médio e Ásia. Esse é o povo que está comprando o nosso trigo. E quando nós olhamos a expansão de novos mercados, ou seja, pegamos países relevantes no comércio internacional, importadores significativos, como é o caso do Egito, que é o maior do mundo, e olhamos se esses caras compravam do Brasil nos anos anteriores ou não compravam do Brasil nos anos anteriores. E notem que estes países todos, eles passam a comprar do Brasil a partir de 2021, portanto, antes da guerra. Eu estou falando de países como África do Sul, Turquia, Sudão, Equador, nosso vizinho, Egito e Moçambique. Então são países que não compravam do Brasil e agora estão comprando, desde 2021 estão comprando. Ou seja, tem alguma coisa nesse mundo que está mudando e nós temos que estar atentos, porque isto pode ser uma oportunidade para nós. E por que eu digo que pode ser, ao invés de dizer que é? Porque tem uma parte que depende de nós. Tem uma parte que depende da nossa competitividade. Não adianta ter demanda, não adianta ela ser crescente se eu chego com um produto com preço acima do mercado. Ou seja, temos que lembrar que estamos com um nível de preço incomum. Quase 11 dólares lá fora, isso é incomum. Pode ser que a partir de agora seja sempre assim? Pode. Não tem nenhuma lei que proíba. Ainda mais com essa inflação de custos enorme que o mundo inteiro está vivendo. Agora, seria irresponsável da minha parte dizer para vocês que a partir de agora esse patamar de 10,5, 11 dólares é daí para frente. Então fiquem bem tranquilos, produzam trigo até dizer chega, porque vai dar tudo certo nas exportações. Não, não dá para afirmar isso ainda. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma quanto à demanda lá fora. A minha dúvida é com a nossa capacidade de produzir trigo com custo mais baixo, com custo competitivo, e que se aquele preço não se sustentar, se ele ceder alguma coisa em 2023 principalmente, 2023, 2024 ou 2025, se nós vamos conseguir manter estes mercados todos, se nós vamos conseguir manter essa exposição do trigo brasileiro lá fora. Então, isto de fato é algo que me preocupa um pouco. Vejam que mesmo com a Argentina do nosso lado projetando exportar 15 milhões de toneladas, as nossas importações projetadas são 6 milhões e meio. Ou seja, nada além do que nós estamos acostumados, o que nos dá, inclusive, uma manutenção de perspectiva de queda nos estoques brasileiros de trigo, também ao final de 2022. Ou seja, o cenário do trigo é bom. Não é à toa que nós estamos com o preço em Chicago ainda acima do preço aqui em Passo Fundo, quando transformamos tudo para reais e tudo para sacos de 60 quilos, nós ainda estamos com o preço competitivo.
Temos um cenário maravilhoso lá fora, temos um cenário maravilhoso aqui dentro e que ainda tem mais espaço para melhorar. Ou seja, se nós não esculhambarmos o nosso mercado, provavelmente teremos a repetição de um ano muito bom, como foi em 2021. Dito isso, já passo de imediato para o milho, e aí as perguntas, logicamente, deixamos para o fim, porque lembrem que nós estamos fazendo 2 fóruns em um, né? Então nós temos que falar de 2 produtos numa só palestra, então nós, infelizmente não temos que deixar as perguntas todas para o final. Falando de mercado mundial de milho, esse cereal é tão importante e esse grão tão importante para nós, que está mudando também no Rio Grande do Sul. E por que ele está mudando no Rio Grande do Sul? E eu faço questão de dizer isso aqui, nesta região. Os senhores e senhoras têm preterido a produção de milho. Historicamente, vocês têm preterido. Muitos de vocês plantam o milho somente e tão somente a área para fazer a rotação de culturas pela recomendação técnica, agronômica. E eu respeito isso. Eu respeito essa decisão. Eu tenho que escolher entre soja ou milho. Eu não faço soja e milho, como do trópico para cima. Eu tenho que escolher na mesma temporada que eu vou produzir. E eu sei que isso gera um baita de um problema para outras cadeias de suínos, de aves, as indústrias que produzem ração, as indústrias que distribuem alimento para suínos e aves e que depois recompram essa ração em forma de ave, em forma de suíno, para, enfim, vender a carne de suínos e de aves, e muitas vezes eles reclamam, e com alguma razão, de que não tem produto e que isso é muito ruim, e é muito ruim para o Estado, e eu concordo com eles, isso é muito ruim para o Estado. Mas nunca podemos esquecer que por muitos anos nós colhíamos o nosso milho e quando nós íamos plantar o milho, aliás, quando nós íamos vender o milho a, sei lá, R$25, que era um preço que dava 2, 3 pila de lucro, vinham carretas e mais carretas de milho do Centro-Oeste, subsidiadas por PEP e PEPRO. Chegavam aqui a 15. E aí o cara tomava prejuízo. E tomava no ano, tomava no 2, tomava 3. E aí fomos reduzindo a nossa área de milho. Está acontecendo um movimento diferente. Assim como o trigo está se internacionalizando, o milho também. E por que eu estou dizendo isso antes de trazer os dados? Porque eu quero mostrar para vocês com os dados como isso está acontecendo e por que isso está acontecendo e quem está fazendo essa mudança. Nós produzíamos trigo para vender para as indústrias de ração, ponto. Hoje nós produzimos milho para vender para as indústrias de ração e para o Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande hoje é um grande comprador de milho. E é exatamente isso que tem feito que o pessoal lá na metade sul do estado percebam, por estarem perto do Porto de Rio Grande, a oportunidade. E aquele cara que era 100% arrozeiro, portanto, áreas baixas, áreas irrigadas, irrigação para ele não é problema. O problema para ele é drenagem, quando ele inseriu a soja, que muita gente dizia que era loucura produzir soja naquelas áreas, pois eles provaram que era possível produzir. E hoje, além do arroz, eles têm a soja. E a soja salvou o arroz, porque senão eles estariam com uma área plantada que o mercado não sustentaria. Só que agora esse pessoal se deu conta do seguinte: eu produzia soja, eu produzia arroz, inventei de botar soja, tinha gente que dizia que era loucura, deu certo. E se eu botar milho? E se ao invés de eu produzir só arroz e soja, eu produzir arroz, soja e milho? E se eu fizer essa rotação de culturas certinho? Porque veja, eu comecei a fazer um negócio que eles chamam de ping-pong,
Eu planto arroz num ano, planto soja no outro, na mesma área, e vai rodando, vai rodando. Aumenta a produtividade do arroz, aumenta a produtividade da soja, baixa o custo dos dois, por conta do controle de pragas e que sei eu. Coisas aí do pessoal que é agrônomo sabe. E eles pensaram o seguinte, não, mas para aí, mas milho, ele é... E me perdoem se eu falar alguma bobagem agronômica, eu não sou agrônomo, eu sou economista. Milho é gramínea, que nem é arroz. Se não é a gramínea é outra coisa, mas é a mesma espécie do arroz. Aí isso não serve para rotação de cultura. Não serve. Só que eu colho 200 sacos de arroz e eu posso colher 200 sacos de milho. Me custa 8 mil o hectare de milho, me custa 12 o de arroz, sem depreciação, sem terra. Ou seja, custo do arroz é 50% mais para dar a mesma produtividade. E o arroz eu vendo a 70 e a soja, e o milho eu vendo a 95. Acho que vale o risco, hein? E o pessoal começou a fazer. Então, pessoal, quero dizer para vocês o seguinte: o estado do Rio Grande do Sul voltará a aumentar a produção de milho, seja pelos senhores aqui nesta região, seja pelos colegas de vocês, produtores gaúchos daquela região, mas nós vamos aumentar a produção de milho no Rio Grande do Sul. E lembrem que ninguém está pensando como um grande diferencial a indústria que compra para fazer ração para aves e suínos. Lógico que são mercados maravilhosos, mercados importantíssimos, os quais nós temos obrigação até moral de abastecer. Agora, este crescimento todo não é pensando nisso. Esse crescimento todo é pensando em Porto de Rio Grande. Então estejam atentos às oportunidades que o milho nos dá via Porto de Rio Grande, porque isto não era assim, isto está sendo assim, isto está mudando. E talvez a coisa mais importante que eu tenha para falar sobre milho nesta palestra é isto: atentem para as mudanças que estão acontecendo. Não decidam entre soja e milho com o pensamento do passado, decidam entre soja e milho perante o que está acontecendo no mercado. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Sim, a produção de milho está aumentando esse ano, deveremos passar do 1 bilhão 200 milhões de toneladas, o milho que é, como vocês sabem bem, o grão de maior produção mundial. Estados Unidos, sem dúvida, o grande produtor, onde ele faz etanol de milho, nunca podemos esquecer. Aliás, tem gente que mal compara, na minha opinião. Mas o Brasil se diz gigante, né? Nós, muitas vezes, nos vemos isso ser dito no Brasil mesmo. Nós colocamos, não sei o quê. Os Estados Unidos, só com milho, produz mais que nós produzimos de tudo. Tudo uma ova. Nós não fazemos etanol de milho, nós fazemos de cana. Bota a cana na conta para te ver se eles são tão maiores assim que a gente. Claro que não. É que nós não produzimos etanol de milho, produzimos de cana. E cana dá o azar de não ser grão. Então ele não entra no cálculo dos grãos. Mas quem é que disse que tem que ser grão para ser feliz? Quem é que disse que tem que ser grão para ganhar dinheiro? Quem é que disse que tem que ser grão para ser agro? Mas o fato é que os Estados Unidos, sim, está produzindo uma produção grande em 2022 e estou muito curioso com o relatório que vem mês que vem. Mês que vem talvez seja um dos relatórios mais importantes do ano, porque é o que, como todo o relatório de maio do USDA, é aquele que apresenta as projeções para a próxima safra, ou seja, 23. O que existe de expectativa média de mercado? É que em 2023 o milho reduza a produção nos Estados Unidos. E haja uma redução importante, porque os Estados Unidos estão plantando uma área de soja maior do que a de milho. Pelo menos essa é a expectativa inicial para os Estados Unidos. E se isso acontecer, os americanos terão uma área de soja maior que a de milho, o que não acontecia desde 2018 e é algo raro. Ou seja, se isto se concretizar, eu tenho um espaço ainda melhor de cenário para mercado de milho a partir do relatório do mês que vem. Porém, temos que estar atentos.
Vai acontecer? Não vai acontecer? Não sei. O que eu posso dizer é que o relatório para Estados Unidos apenas, que já foi divulgado, traz isso. Soja sendo maior do que milho. Tenho milho para vender. O que eu faço? Espera sair o relatório, ora. Espera sair o relatório para ver o que acontece. A menos que seja uma necessidade de caixa premente, espera para ver o que vai acontecer. E é justamente por isso que eu estou enfatizando este ponto. A China produz todo o milho que consegue, afinal de contas, ela tem limitações geográficas enormes. A nossa amiga União Europeia até cresceu nesses últimos anos, nesse ano mais um pouco, mas vejam o que acontece com Ucrânia. Ucrânia é um grande produtor de milho, que na sua safra 22 já está colhida, vendida, etc. É uma safra de verão deles também. Só que qual é a perspectiva para a Ucrânia em 2023? Vai estar lá no relatório do mês que vem. Mas vejam, eles são um produtor importante, quase 42 milhões de toneladas. Quanto desses 42 milhões de toneladas eles vão disponibilizar no que vem? Quanto? Ninguém sabe. Eles estão sendo bombardeados. A Rússia também é importante na produção. E se eu somar os dois países envolvidos no conflito, Ucrânia e Rússia, vocês percebem que passa da Argentina? Ou seja, é como se o quinto maior produtor do mundo estivesse com dificuldade. Ou seja, não sei se Ucrânia e Rússia botam no mercado de 23 a metade do que botaram em 22. Então vejam, eu tenho Estados Unidos produzindo uma área menor de milho para dar uma área maior para a soja, e eu tenho uma enorme de uma incerteza a respeito de Ucrânia e de Rússia em 2023. Aqui nós começamos a construir um cenário mais positivo também para o milho. E quando nós olhamos o consumo, este não para de crescer também. Se a produção está aumentando, o consumo está aumentando. E por quê? E vejam que quando nós olhamos o consumo industrial, que é o consumo principalmente para etanol, este cresce menos do que o consumo para ração. Nós estamos produzindo mais proteína no mundo, e é justamente por causa disso que o Porto de Rio Grande tem sido uma oportunidade muito interessante para nós, como eu vou mostrar em seguida. E vejam que os Estados Unidos, sem dúvida, são os maiores consumidores, a maior parte é para a produção de etanol, mas olhem aqui a China, o segundo maior consumidor de milho no mundo. Esses caras vão consumir 291 milhões de toneladas de milho nesse ano. Quanto é que era lá em 2014? Era 209. 209, gente. De 209, de 2014 para cá, os caras incrementaram, saíram de 209 para 291 milhões de toneladas. Olha o tamanho desse crescimento, tamanho dessa demanda. Ou seja, este povo está mudando a geografia do comércio de milho. E vou dizer para vocês uma coisa: não dá para afirmar 100% com certeza ainda. Mas tudo indica que o que está acontecendo no mundo com o milho é algo muito parecido, muito parecido. Vou mais uma vez, professor Molhão, limitar e vou olhar os anos em comparação para encontrar semelhanças. O que está acontecendo com o milho hoje é muito parecido com o que aconteceu com a soja do início dos anos 2000. No início, o que aconteceu com a soja no início dos anos 2000? A China começou a importar e esta importação começou a crescer de maneira exponencial, e isto mudou tudo no mercado de soja. Isso mudou tudo no mercado de soja.
Está acontecendo algo muito parecido, porque a China consumia 209 milhões de toneladas de milho e já está consumindo 291 milhões de toneladas. E quando eu pego outros países importantes, como o México está crescendo, Índia está crescendo, olhem o crescimento da Índia. Antônio, mas ainda é pouco, é 10% do que consome a China. Sim, mas a Índia é pobre, mas está melhorando exponencialmente sua renda. Quando você é miserável e cresce 10%, não muda nada. Você é miserável menos 10%. Mas daí no outro ano tu vai lá e cresce 10%, no outro tu cresce 10%, no outro cresce 10%, e assim eles vêm. Daqui a um pouco eles saem da miserabilidade e viram pobre. E do pobre para ser classe média são 2 palitos. O que são 2 palitos? 20 anos. Então, olhem não para o tamanho, mas para o crescimento, para a taxa de crescimento. A Índia está crescendo muito, e aquele povo, até 2030, possivelmente será mais populoso do que a China, e será o país mais populoso do mundo, mais bocas. Atenção para o que está acontecendo nesse mercado. E para entender o porquê que os preços internacionais do milho têm sido tão generosos, nós temos que olhar para esse gráfico. Olhem aqui 2019, consumo maior que produção. 2020, consumo maior que produção. 2021, consumo maior que produção. Nós viemos de 3 anos de consumo maior do que produção. E temos um 2022 com uma produção um pouquinho acima do consumo, mas um 2023 de perspectiva prévia de Rússia e Ucrânia ofertando menos e o próprio Estados Unidos ofertando menos também pela opção pela soja. As exportações de milho no mundo não param de subir. Estados Unidos é um grande exportador, nossa vizinha Argentina é um grande exportador e nós somos a 3ª força exportadora do mundo, só que ninguém aumenta as taxas de crescimento mais do que nós aqui na América Latina. O Brasil tem uma segunda safra que os outros países da América Latina não têm, ou seja, o Brasil caminha para ser, num horizonte de 10, 15 anos, o maior exportador de milho também. Isto vai acontecer. O mundo aumenta as exportações em níveis bastante elevados e olhem aqui esta tabela, que talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar hoje sobre milho, que tem a ver com tudo o que eu falei no início, que tem a ver com o que está acontecendo de mudança na geografia do mercado. E é por causa dessa tabela que eu acho que ainda precisamos de uns 2, 3 anos para confirmar, mas pode estar havendo no mundo do milho o que aconteceu no mundo da soja no início dos anos 2000. A China, em 2014, importava 3.280.000 toneladas. Ela não estaria nem entre os maiores importadores do mundo, estariam aqui nos outros. Em 2015, ela teve um enorme crescimento, saiu de 3 para 5, é um enorme crescimento, mas continua sendo pouco, voltou para 3, chegou a 2 em 2017. Em 2017, a China importava 2,5 milhões de toneladas. Só que voltou a 3,5, foi a 4,5, em 2020 foi a 7,5, em 2021 foi para 29. Em 2022 voltou para 23. Ou seja, caiu, mas continuou num outro patamar. A China mudou de patamar. Saiu de um país que importava um número que botava ela nos outros e agora é a maior importador de milho do mundo, com um crescimento espantoso.
Foi exatamente desse jeito que aconteceu com a soja no início dos anos 2000. Olhem para os números que vocês vão ver. Vai se manter? Não sei. O que eu sei é que a China tem 1,2 bilhão, 1,3 bilhão de habitantes, com uma renda que já é significativamente maior que a do Brasil. Renda per capita. Que não para de crescer. Que quando cresce mal, cresce 6,5% ao ano. Então, nós não estamos falando de um país que já não tenha sido testado, que já não tenha demonstrado um poder de influenciar o mercado mundial enorme. Um poder de mudar o mercado mundial enorme. Não é um país qualquer. É o país que mais compra soja do mundo. É o nosso grande comprador da nossa produção. E se isto daqui se confirmar, senhores, senhoras, a produção de milho no Brasil vai fazer um sentido muito diferente do que fez nesses 10 anos que passaram. O milho vai se tornar uma cultura de um outro relevo. Este é o gráfico que mostra o que aconteceu com as importações da China de milho. Vejam, tantos anos lá estagnado, daqui um pouco começa a crescer, afoga o carburador, sai o tatu e decolam. Se isto continuar desse jeito, se eles trouxerem para o milho, a contribuição que eles trouxeram para a soja, haja milho. Haja milho. E que bom, para nós não há dúvida. A relação estoque-consumo de milho no mundo está baixa, muito baixa, e caindo, o que é, sem dúvida, um fator importante para a manutenção dos preços do milho, que, como vocês muito bem acompanharam, desde 2020, muito antes de guerra, muito antes de tudo, lá quando iniciou a pandemia, sim, nós passamos a ter preços bem mais relevantes, 7,7 dólares o preço do bushel do milho lá na Bolsa de Chicago, um preço que não é histórico, sem dúvida, mas é um preço super relevante, ainda mais com a nossa atual taxa de câmbio. Vou passar rapidamente aqui o milho no Brasil, porque muita coisa já foi dita e dado o adiantado da hora. Nós estamos com uma produção para 2022 de 116 milhões de toneladas e melhorando. Nós estamos com o consumo interno aumentando significativamente. Por que aumenta o consumo interno de milho? Porque nós aumentamos as exportações de suínos e aves, logo aumenta a demanda interna. E nós estamos aqui num nível de produção e um nível de consumo que crescem parecido. Nós não somos ainda tão dependentes. Agora, as nossas exportações, sem dúvida, elas são a grande mudança, são a grande... O que está mudando de fato no mercado. Estamos com estoques no Brasil muito baixos, isso aqui não dá para nada, esse estoque de milho aqui não dá para absolutamente nada, e aqui nós temos a comparação do preço do milho em Passo Fundo, na linha vermelha, e o preço em Chicago, na linha amarela. Só que aqui não está tudo transformado para as mesmas unidades. Nós temos esse eixo dólares por 60 quilos e este eixo reais por 60 quilos. Mas notem que nós estamos com os preços aqui dentro alinhados com os preços lá fora. Se nós tivermos o retorno de uma taxa de câmbio para níveis superiores a R$5, vocês vão ver o mercado brasileiro tendo ainda mais gordura para subir mais e conseguir exportar com mais força. Então, concluindo tudo o que foi dito, o mercado do trigo está bastante firme. Me parece, a menos que aconteça alguma coisa muito forte no mundo, e o mundo vive aí um tempo que coisas fortes acontecem, então estejam preparados. Uma hora é pandemia, aí quando pensa que passou a pandemia vem guerra, não sei mais o que está faltando. O Grêmio caiu para a segunda divisão, olha só que mundo mais maluco que nós estamos vivendo. Então, coisas incríveis estão acontecendo. Então, eu não posso me comprometer com a estabilidade do mundo, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que hoje, no dia de hoje, tudo indica
que se os senhores tiverem uma boa colheita de trigo, terão também uma boa comercialização, ou seja, foco na lavoura para que ela seja bem produtiva, bem feita, com produtos de qualidade, porque até este momento o mercado está muito bem. Atentem para o que está acontecendo nas exportações do trigo. Isto pode ser o grande diferencial da nossa principal safra de inverno. Se mantivermos estes níveis de exportação e, quem sabe, forem crescentes, não precisa nem crescer desse jeito que cresceu nos últimos 2 anos, mas continuar sendo crescente. Nós vamos ter uma safra de trigo completamente diferente do que nós tínhamos no passado. Aquele ranço para vender aquele inferno, agora não mais. Olha, eu quero te vender aqui esse trigo. Ah, mas esse trigo tem o W muito baixo. Aí ano que vem, no ano seguinte o cara vai lá e faz um trigo com um W lá em cima. Olha aqui, agora sim, eu estou com trigo com W. Mas o teu pH não sei o quê. Então, isso é um tempo que com as exportações ele fica para trás. O teu não está bom, Batinho? Então, puxa, que pena. Não vamos poder fazer o brick esse ano, vou ter que exportar. Então, é uma pena. Então, quando nós temos diversidade de mercado, as coisas funcionam bem melhor. E o trigo, pelo menos nesse biênio, tem acontecido isso. Isso é sustentável? Isso será para sempre? Não sei. Mas este ano está sendo. Então vamos comemorar e vamos viver um ano de cada vez. Espero que seja de fato uma novidade. Mas temos que estar atentos, por isso que eu estou enfatizando, prestem atenção no mercado do trigo, o que sai pelo Porto de Rio Grande. E não é muito diferente o que está acontecendo com o milho. O milho nós temos uma mega demanda interna, tanto é que o pessoal dos suínos e aves está apavorado com a falta de produto e não é à toa. E não é pela estiagem, isso tem sido assim. Agora, o aumento das exportações, isso que a China está fazendo no mercado de milho, traz para nós uma oportunidade muito interessante. Quem manda um navio para comprar soja, manda navio para comprar milho. O vendedor é o mesmo, o comprador é o mesmo. Nós temos com a China uma excelente parceria comercial. E ela deve refletir também no mercado de milho. Então, vamos estar atentos. Vamos sair dizendo que mudou tudo no milho, que o milho está igual aos anos 2000, na soja? Não. Mas nós podemos dizer sim que está configurando neste momento algo que nos leva a crer que tem pelo menos a possibilidade disso acontecer. Com isso eu agradeço muito, desejo a todos uma excelente safra de inverno, desejo a todos muita sorte na hora de comprar os insumos para a safra de verão. Espero que Papai do Céu, que estava preocupado com pandemia, com guerra, não teve tempo de olhar para a nossa safra de verão, mas ele tem crédito com a gente, então a gente dá levamos ele livre dessa vez. Tenho certeza que ele vai abençoar a nossa safra de inverno, vai abençoar a nossa safra de verão. Nós vamos ter uma virada como sempre fizemos. Está sendo um ano difícil, está sendo, mas ele vai mudar, ele vai ser bom como já aconteceu no passado. Desejo para vocês, portanto, uma excelente safra. Convido a todos que desejarem nos seguir lá nas redes sociais, sempre procuramos trazer informações que sejam do interesse de vocês e se houver tempo, eu estou aqui aberto para responder perguntas. Muito obrigado. Muito bem, a gente sempre agradece a presença aqui do amigo Antônio da Luz, sempre com informações pertinentes e que com certeza fazem a diferença no nosso negócio. Antônio, pessoal, assim, nós temos um horário marcado para almoço, é a 30h, está na hora. E almoço é almoço, né? Começa a chegar o cheirinho ali, a gente já começa ainda a mais mexer. O almoço aqui, né? Almoço aqui. Então olha, estão ali os contatos. Então, assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, alguma pergunta que os senhores queiram fazer, no retorno, né, Antônio? O Antônio vai almoçar conosco e tal, e no retorno, a gente faz as perguntas que os senhores queiram fazer, tá ok? Passa a palavra, então, para a Elaine. Muito bem.
Vamos fazer a entrega de um mimo, então, para o nosso palestrante. Convidamos o senhor Sidney Beledelli e o presidente Luiz Carlos Silva para que faça a entrega. Aproveitamos para solicitar que preencham a ficha de avaliação que está junto à pasta que os senhores receberam. Isso é bem importante para a coordenação avaliar as observações dos senhores. A ficha de avaliação dentro da pasta. Por favor, entreguem na recepção ao final do nosso encontro. Então, nós estamos aqui com o nosso amigo Antônio da Luz para que os senhores façam alguma pergunta e tal. Seu milho vai a 200, seu trigo vai a 150, seu adubo vai baixar, né, de preço, ou se teremos dinheiro suficiente para a próxima safra. Eu acho que é uma preocupação e tu pode, de repente, fazer um pequeno comentário sobre isso, Antônio, para nós começar esse papo, então, uns 10 minutinhos. Pode ser? Bom, boa tarde. Agora, boa tarde a todos os senhores e senhoras. Eu vou falar, então, rapidamente sobre esse tema do crédito, né? Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, que não é normal faltar dinheiro do Plano Safra como faltou. Nós ficamos sem crédito em fevereiro, ficamos sem crédito em março e estamos sem crédito em abril. Eu, desde que sou economista, não lembro disso ter acontecido. E o pior de tudo é que aconteceu no início do ano. Por que eu digo pior? Porque o orçamento, embora o ano safra comece, e o plano safra comece 1º de julho, ele é regido por 2 leis orçamentárias. Por exemplo, agora, o próximo plano safra, ele vai ser regido pela lei orçamentária que entrou de 2022. Ou seja, ela está vigindo desde o dia 1º de janeiro. E no dia 7 de fevereiro não tinha mais dinheiro. No segundo mês do ano orçamento. O Plano Safra ficou sem dinheiro porque o orçamento que foi posto para a agricultura, se disser que foi uma vergonha, está sendo bonzinho. Foi um orçamento menor que o de 2021, apesar dos aumentos da inflação dos custos. Apesar do aumento da Selic, foi posto menos. O Brasil precisou, e foi necessário, colocar mais dinheiro para pagamento de juros. Afinal de contas, gastamos bastante com a pandemia, tem que pagar agora. Até aí eu acho justo, correto. Mas nós dobramos a verba para o fundão eleitoral e nós botamos 16 bilhões para a verba de relator. 21 bi, entre fundo eleitoral e emenda de relator. Para os senhores e senhoras terem ideia, isso é mais do que o orçamento da agricultura inteira, de um ano. E nós deslocamos muito dinheiro para essas coisas e tem que sair de algum lugar. Porque, graças a Deus, foi aprovado lá no governo Temer a lei do teto dos gastos, onde o governo não pode gastar mais do que arrecada e se quiser gastar só a inflação e se ele quiser gastar mais numa rubrica tem que tirar de outra. Graças a Deus é assim. Tem muitos deputados que querem acabar com isso. Claro, porque se com a lei do teto eles fazem essa farra, imagina sem a lei do teto. Então, e aí o Brasil vai se endividando, aí tem que pagar mais juro, aí quanto mais juro paga, menos segurança, menos educação, menos isso, menos aquilo, e mais dívida que nós temos que deixar para os nossos filhos e netos, para as gerações futuras. Então, nós tivemos ontem a aprovação do PLN1, que permite, que desloca 800 e poucos milhões para o orçamento da agricultura, e com isso a gente vai ter de novo Plano Safra em maio e junho, que é quando acaba esse Plano Safra. A partir de 1º de julho começa outro que deverá ser anunciado em seguida. Esse recurso, ele não ressuscita o crédito do sujeito que ficou sem quando precisava e pegou juro livre, 16, 17, 18, 20% para plantar seu trigo. O cara do março, o cara do abril, o cara do maio. E infelizmente, o próximo Plano Safra não tem dinheiro. De julho a dezembro, não tem dinheiro. Vai ser anunciado algo que não tem dinheiro. Para vocês terem uma ideia, a CNA contratou
um consultor para escarafunchar o orçamento e achar rubricas que podem ser movidas. Por exemplo, tem uma verba para comprar respirador e máscara. Bom, não precisa mais, a coisa não está mais do jeito que estava, então de repente vamos pegar esse dinheiro, passa para a agricultura. Nós vamos fazer isso para chegar nos 800 milhões que nós precisamos para chegar em dezembro. Sem esse dinheiro, talvez ali não sei se o Plano Safra chega em setembro, se nós não arrumarmos esse dinheiro. O problema de quando a gente faz isso, em primeiro lugar, que não é papel da CNA fazer isso. Tem 513 deputados no Brasil com um mar de assessores. Por que nós temos que fazer isso? E então nós estamos fazendo isso, que é pior o produtor ficar sem crédito. É importante também dizer que o PLN ontem, que foi aprovado, todo mundo falou que foi tratado como PLN do Plano Safra, Só que o Ministério da Defesa recebeu mais dinheiro do que o Ministério da Agricultura. Mas o carro-chefe era a agricultura. O motivo era a agricultura. E junto com isso veio mais um monte de penduricalhos. O PLN 1, para botar 800 na agricultura, teve que ser de 2.700 bi. Porque toda vez que tu vai mexer em orçamento, a urubuzada pousa, tudo na volta ali. E também foi aprovado um PLN 3 ontem, que bota 7.600 bi para estados e municípios, casualmente no ano eleitoral. Ou seja, é impressionante como para arrumar meia dúzia de pila para a agricultura é um sacrifício. E para outras coisas aparece com uma facilidade, ainda mais se estiver relacionado à eleição. É importante, esse ano é um ano eleitoral, é bom nós conversarmos com os postulantes aos cargos de deputados, qual a posição deles sobre fundo eleitoral, sobre o que é a prioridade mesmo da agricultura. Porque dizer, para mim a agricultura, a coisa mais importante, dizer é fácil. Eu quero ver tu direcionar recurso. Eu quero ver tu tirar do fundo eleitoral e botar lá. Eu acho que a gente precisa ter essa conversa transparente, não para acusar, não para brigar, pelo amor de Deus, não é isso. Ninguém tem que brigar com ninguém, mas para a gente escolher melhor, saber o que está escolhendo. E depois que a gente escolher, arcar com a consequência das nossas escolhas. Mas a gente precisa ter essa conversa. O orçamento da agricultura é 0,2% do orçamento da União. Eu vou repetir, 0,2%. Ou seja, tem 99,8% do orçamento que não é agricultura. Mas não terminou. Depois que o Congresso orça esses 0,2%, o Ministério da Economia deixa executar 0,1%. Metade é sempre contingenciado. Para a agricultura nunca tem dinheiro. E para finalizar, que é uma coisa, e eu estou falando isso, dividindo aqui com vocês abertamente o que aconteceu, porque eu preciso psicologicamente dividir isso, porque eu estou muito incomodado com esse assunto. Não veio nenhum centavo para renegociação de dívida. Então, os senhores que estão aguardando os custeios que vão começar a vencer agora em seguida, saibam que não veio nenhum centavo de recurso para que possamos buscar uma resolução e para parcelar em 5 anos, 7 anos, 10 anos, como fizemos várias vezes no passado. Saibam que não veio nenhum centavo para isso. Nós teremos que nos acertar com os credores, seja do jeito que for. Esta é a realidade, infelizmente, da noite de ontem. Ok, Antônio. Pessoal, uma perguntinha para o Antônio, alguém quer fazer? E daí nós vamos encerrando o papo aqui com o nosso amigo Antônio da Luz. Mas legal, tá, Antônio? Muito obrigado pela vinda. É uma satisfação sempre você estando conosco. Valeu? Legal. Elaine, muito obrigado. Antônio. Obrigada.